quer continuar nesse assunto agora, só que conversando com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que faz parte da equipe de transição do governo de Lula. Rigotto, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo, governador. O Lula mencionou em uma das partes desse discurso dele que os perdedores terão o direito de participar, acenando também para essa ala que fará a oposição, ou que disse que fará a oposição, para a qual ele gostaria de estabelecer um diálogo também. O senhor faz parte dessa equipe de transição, desses aliados agora de partidos que vão poder levar a essa movimentação para o início da gestão de Lula. Como é que o senhor avalia essas falas e essa busca por diálogo que Lula tem feito questão de deixar tão claro em vários dos discursos dele? Muito bem-vindo. Bom, primeiro, Evandro, prazer estar com vocês. Um abraço para a Marcela, para todos os nossos telespectadores da CNN. Mas, Evandro, eu sou um exemplo. Eu não apoiei o presidente Lula, eu fui coordenador do plano de governo da senadora Simone Tebet, da nossa candidata Simone Tebet. Eu estou dentro do MDB. O MDB, através do presidente Baleia Rossi, deverá definir qual o caminho que o partido terá, se vai estar na base de sustentação, se vai participar de governo ou não, independente da posição da senadora Simone Tebet, que é uma posição muito pessoal e muito decisão do presidente de que ela deve participar do governo. O resto ainda vai ter que se definir e vai ser conduzido pelo presidente Baleia Rossi. Eu fui indicado, Evandro, para participar dessa transição. Tá? Para quê? Participar para apresentar sugestões, opiniões dentro da minha história, não como governador apenas, mas como parlamentar. Fui líder de governo, fui líder da maior bancada no Congresso Nacional. E hoje, Evandro, e digo para ti, para a Marcela, para você, para a Marcela, para os telespectadores, hoje eu tenho uma relação muito forte com a indústria, com o comércio, com o setor de serviços, com o agro. Hoje, por exemplo, eu estou no Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, não ganho nada para isso. Eu estou no Conselho de Estudos Superiores da Fiesp, não ganho nada para isso, mas estou dando minha contribuição. Eu fui diretor por muito tempo da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, diretor para ação política. Então, eu tenho uma relação muito forte com a indústria, com o comércio, com o setor de serviços, com o agro, que eu acredito que essa bagagem pode ajudar o governo. É o que o governo está pretendendo, no meu modo de ver, nessa questão de transição. É não apenas ter gente do seu partido, da sua coligação, mas também de outros partidos e de representantes da sociedade, apresentando alternativas, ou principalmente aquilo que a Basília falava, nesses 3 pontos, a questão da estabilidade, da competitividade, da previsibilidade. Hoje a gente tem um processo de desindustrialização do Brasil que vem de muito tempo. Eu defendi, Evandro, a reforma tributária, andei nos 26 estados da federação, defendendo reforma tributária, sendo presidente de uma comissão do Congresso Nacional, e a reforma foi sempre adiada, sempre empurrada com a barriga. Por quê? Porque o Poder Executivo não assumiu efetivamente uma decisão de priorizar essa reforma. Sim. Pois bem, qual a minha contribuição dentro da transição? Mostrar caminhos, mostrar que a experiência que eu tive demonstra que se tu não tiver nos 6 primeiros meses, ou no mínimo no primeiro ano de governo, fazendo essa reforma avançar, tu não vai ter essa reforma de novo acontecendo. Então, Evandro, eu acredito que o presidente, no momento que fala em buscar esta questão de competitividade, de previsibilidade, de estabilidade, ele fala em termos exatamente políticas que levem a essa situação. E eu vou ajudar neste período pequeno de transição para que a gente mostre aquilo que entendemos que deve ser o melhor para o país. Governador, bom dia, Marcela aqui falando, obrigada por falar com a gente. Bom, já que o senhor vai estar nesse núcleo aí ligado à indústria, comércio, né, em que também o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fala tanto, né, sobre essa necessidade da reindustrialização, aí eu te pergunto, por onde a gente pode começar? E nesse discurso em que a gente ouviu agora do presidente eleito, ele cita em mais de um momento critica, né, o teto de gastos, que o teto de gastos tem metas, mas não dialoga, por exemplo, com as camadas mais pobres da sociedade, que também deveriam ter metas de sair dessa situação social que é tão complicada, né? Como que isso pode ser equilibrado nessa conta e a gente voltar a crescer mais? Bom, Marcela, tu colocas bem.
se o presidente diz que o teto de gastos não pode ser um impedimento para que nós tenhamos políticas sociais que enfrentem as desigualdades, de qualquer forma, ele vai ter que ter, como presidente, com a sua equipe econômica, ele vai ter que ter a busca de uma âncora fiscal que dê condições de mostrar que o governo vai atacar o social, mas com responsabilidade fiscal. Então, eu te diria, falar em indústria nesse momento, falar em reindustrialização é muito mais do que recriar o Ministério de Indústria e Comércio. Nós tivemos Ministério de Indústria e Comércio que não tinha força nenhuma. O ministro queria e não tinha nenhum apoio para exatamente termos uma política que levasse uma reindustrialização do país. E quando eu falo indústria, eu estou falando no agro. Quando eu digo que a indústria é muito importante, o setor de serviço, o comércio é importante, eu olho para a indústria e vejo que a indústria de máquinas e implementos agrícolas tem um papel fundamental para que nós tenhamos a mecanização da nossa agricultura. Quando eu falo na questão da indústria, eu estou falando no processamento de soja, que nós somos um grande produtor. Hoje nós somos grande produtor de biocombustível, muito em cima da produção do nosso agro, na produção do nosso agro. Quando eu falo em indústria, eu estou falando no processamento da proteína animal, que nós somos os maiores produtores do mundo. Então, exportamos esta carne processada também e produzimos para o mercado interno. Então, eu te diria, Marcela, que o governo vai ter que efetivamente cuidar da responsabilidade fiscal, porque se não tiver a responsabilidade fiscal, isso mexe na inflação, isso joga a inflação para cima, isso determina um problema sério, porque nós vamos ter que, para combater a inflação, ter juro mais alto, o que significa um impedimento do desenvolvimento e do crescimento maior, significa um custo Brasil maior. Então, eu te diria, a responsabilidade fiscal é importante, não vai ser o teto de gastos, a âncora fiscal, o teto de gastos que nós tivemos até aqui, mas uma âncora fiscal vai ter que haver. E eu não tenho dúvida que a equipe econômica que vai ser designada pelo presidente vai ter que cuidar disso. Agora, o momento exige. Eu vejo, Marcela, digo para você, digo para o Evandro, para os telespectadores, tem gente que não compreende o fato de eu defender a pacificação do Brasil, uma terceira via, e eu convocado, indicado pelo meu partido, pelo presidente Baleia Rossi, para dar uma contribuição na transição, muitos dizendo que eu não deveria participar, eu não tenho nada a ver com o governo. Não. Neste momento, nós temos que dar nossa contribuição no conteúdo, naquilo que pode ser prioridade para o governo e que ele pode até aceitar nossas considerações ou não, mas eu acredito que nós não podemos nos negar a ajudar. Governador, Basília Rodrigues, nossa analista lá de Brasília, também quer participar. Vai lá, Basília. Oi, governador. Tudo bem? Oi, Basília. Oi, tudo bem? Fazer pergunta para político experiente não é fácil, porque eu ia falar de prazo, o senhor falou, eu ia perguntar de prioridade, o senhor falou de compromisso também, aí me deixou numa sinuca de bico aqui. Bom, eu gostaria de falar então dessa experiência do senhor na equipe de transição, o senhor que é do MDB, um partido que não apoiou Lula na corrida à presidência da República, especialmente do Rio Grande do Sul, onde há muitos políticos que se identificam muito mais com o governo que está saindo do que com o governo que está chegando. Então, eu queria saber para o senhor a experiência de estar numa equipe de transição que tem também políticos do espectro político totalmente oposto do seu. Tem PSOL, tem PCdoB, tem outras ideias. Esse ajuste no relacionamento está fácil ou está difícil nesse iniciozinho? Bom, Basília, eu nem tomei pé da situação ainda, porque eu fui indicado ontem que eu recebi a informação dessa indicação. Eu, às vezes, tenho a incompreensão de alguns, estão dizendo que eu estou num estado que é um estado que teve uma vitória considerável do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e, por exemplo, a minha região mais forte, a minha cidade é Caxias do Sul, é a região nordeste do estado, um polo industrial fortíssimo, uma região que tem um desenvolvimento turístico incrível, a região dos vinhedos, a região das hortênsias, é uma região que o presidente Bolsonaro teve um resultado altamente favorável. Então, alguns até dizem, mas pô, tu não tem que entrar no governo que não tem nada a ver contigo, com a tua história e tal. Não, eu acredito que neste momento eu não posso me negar a dar minha contribuição
com relação a essas questões que eu coloquei há pouco de conteúdo. Então, tu conviver dentro de uma transição, e Basília, a transição termina no dia 31 de dezembro. Tá? Nós não estamos falando em participar de governo. Se o MDB vai participar de governo ou não, é uma questão do presidente conversar com as lideranças do partido de todo o Brasil e definir o caminho. Nesse momento, nós estamos sendo convocados para ajudar. Eu fui coordenador do plano de governo da Simone Tebet. Tá? Eu acho que a experiência que tive, e a experiência que tive ao longo desses anos, como governador, como parlamentar, tá? Eu acredito que ela pode ajudar a mostrar os melhores caminhos no sentido das decisões iniciais de governo. Eu repito, Basília, e tu tem conhecimento disso, reforma tributária, tem a PEC 45 e a PEC 110 prontas para serem votadas. Se o presidente não tiver uma decisão política de fazer com que essa reforma avance, no primeiro ano de governo, de preferência nos primeiros 6 meses de governo, ela está digerida, ela está mastigada, ela está preparada, tá? Nós não vamos ter a reforma tributária avançando de novo. Então, eu, com a experiência que tive, andando pelos 26 estados da federação, sendo presidente de uma comissão de reforma tributária no período do governo Fernando Henrique, tá? Sei que houve decisão errada do governo desde lá, e dos governos depois, do governo Lula, do governo Dilma, Temer não teve nem tempo, de não priorizar efetivamente a reforma tributária por medo de perder receita ou perder o poder de modificar o sistema tributário para arrecadar mais. Então, eu tenho que mostrar isso, ou faz essa reforma no primeiro ano, com todo esse trabalho que já foi feito ao longo de tanto tempo e que está pronto no Congresso Nacional, ou nós vamos perder a oportunidade de não ter um sistema, de ter um sistema tributário que garanta previsibilidade, que garanta aquilo que a gente sabe que tem que ter segurança jurídica para atrair investimento, aquilo tudo, Basília, que tu colocaste, as 3 palavrinhas, competitividade, previsibilidade e qual é a outra, Basília? Estabilidade, credibilidade, previsibilidade. É tudo isso que o presidente fala vai acontecer se realmente tu tiver condições de realizar uma reforma como essa, tá? Que vai garantir um sistema tributário mais justo, mais eficiente, um sistema tributário que mexa nesse chamado custo Brasil, tá? Que é um custo Brasil que tira emprego, é um custo Brasil que tira condições de competir com o produto que vem de fora ou de garantir um aumento das nossas exportações. Então, para te garantir que realmente essas 3 palavrinhas elas venham a ter ações de governo que estejam indo nessa direção, passa por isso tudo. E, Basília, eu quero digo mais uma vez, Cine, para ti, para Marcela, para Basília, para os telespectadores que estão nos acompanhando. Eu vi há pouco que estava o Uribe, que tem tanto falado também, Basília, comigo, na verdade, o Alexandre que estava comentando também. Na verdade, a gente tem que dar um voto de confiança e ajudar no que nós pudermos ajudar nesta transição até a posse do novo governo. Se nós ajudarmos para que o governo tome as decisões corretas a partir do dia 1º de janeiro, eu acho que nós estamos dando uma grande contribuição ao país. Ex-governador do Rio... Só um minutinho, as 3 palavrinhas são estabilidade, credibilidade, previsibilidade, e o senhor, com a sua experiência, colocou uma 4ª aí, que é competitividade. Então, eu acho que isso também deixa um sinal de que se o Brasil não estiver lucrando com o governo Lula, teremos problemas, né? Com certeza. Para te conseguir estabilidade, credibilidade e previsibilidade, se tu conquistar isso, tu está fazendo com que o Brasil seja mais competitivo, porque ele vai atrair mais investimentos. E, Basília, tu tens falado, e eu te acompanho as tuas análises, que essa questão da responsabilidade fiscal é fundamental. Tá? E a responsabilidade fiscal também significa garantir estabilidade e garantir que tu tenha essa possibilidade de ter um país mais competitivo para atrair os investimentos que precisa atrair. O governo vai precisar, ele não tem recursos para investir na logística, que é um dos entraves a que a gente cresça mais, se desenvolva mais, é um dos problemas do custo Brasil que nós temos. Para a previsibilidade, a estabilidade, tá? Ela passa exatamente por garantir essa atração de investimentos externos para a gente fazer o investimento em infraestrutura que nós temos que fazer. Então, essas 3 palavrinhas,
elas significam, se realmente o governo for nessa direção, garantir mais competitividade para o Brasil. Ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, muito obrigado por conversar conosco, por também analisar um pouquinho desse cenário, principalmente o senhor que vai fazer parte dessa equipe de transição. Até uma próxima, boa sorte. Obrigado Evandro, obrigado Marcela, Brasília, a todos os telespectadores. Muito obrigado. Até a próxima, governador. Obrigada.